E aí, tudo bem? Primeiro ano do ensino médio, semana 24, economia do segundo reinado, uma questão sobre a Era Mauá. Aquele período que o Irineu Evangelista de Souza, olha que nome legal, favoreceu o crescimento de algumas indústrias aqui no país, tá? A pergunta diz o seguinte: caracterize o surto industrial da Era Mauá, ressaltando as condições que propiciaram e as razões para o seu fracasso. Vamos por partes. Primeiramente, o que favorece a Era Mauá? Dom Pedro II é um cara que... Dom Pedro II era um governante que modernizava o país. Sempre pensava num Brasil moderno, bem equiparado com países europeus. A tarifa Alves Branco mostra um pouquinho isso. A ideia do imperador era fomentar, favorecer a indústria nacional. Quando a tarifa começa a ser utilizada, quando a tarifa começa a ser utilizada, cobrada, algumas pessoas começam já a produzir algumas manufaturas, algumas fábricas em algumas cidades do país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, esses são os elementos que propiciam isso. O Barão de Mauá, até então, tem muito dinheiro e ele tem muitas ideias. Não foi aqui. O Barão de Mauá tem muito dinheiro e muitas ideias. Ele era dono de uma infinidade de indústrias, cara. Ele tinha estaleiros, cara não posso falar cara na internet. Ele era dono de uma infinidade de indústrias. Ele tinha estaleiros, ele tinha banco, ele fez o projeto de iluminação a gás no Brasil, bondes, trilhos. O Barão de Mauá era uma pessoa com muito dinheiro, muitos recursos para financiar a indústria brasileira. Faz uma parceria com o Brasil e durante um tempo dá certo. Cresce bastante e nós temos um Brasil moderno. O problema é que esse Brasil moderno não agrada a elite brasileira. A nossa elite, ela é rural, é uma aristocracia rural, ligada ao café, os barões do café. Essas pessoas não se agradam nem um pouco com um Brasil industrial. Logo, um dos principais motivos para a queda do Mauá, ou que você pode chamar de o fim da Era Mauá, é exatamente problemas criados por esses fazendeiros. Eles começam a boicotar indústrias do Mauá, eles começam a comprar produtos de outras empresas, a importar, começam a financiar ou eles começam a incentivar e apoiar atos de sabotagem ou mesmo vandalismo contra as indústrias e coisas do tipo, inclusive chegando a ameaçar alguns bancos de não investirem nas indústrias ou nos empreendimentos do seu Irineu Evangelista de Souza. A ideia era quebrar o Barão de Mauá. E eles conseguem, tudo bem? A Era Mauá termina com a falência de um dos homens mais poderosos do Brasil. Termina com a falência do homem que tentou industrializar o Brasil, porque os fazendeiros não permitiram isso. Na sua resposta, então, é importante você colocar que é um período que Dom Pedro II incentiva a indústria, o Barão de Mauá tem recursos para isso, consegue fazer o Brasil crescer em vários setores, mas existe uma elite agrária, uma elite conservadora que não quer ver um Brasil industrial, quer ver um Brasil agroexportador, com base quase que exclusivamente no café. Tudo bem? Resposta esperada na tela aí. Até a próxima. Valeu!